reunidos, ali o Senhor estaria. E nós cremos na tua palavra e cremos que o Senhor está presente no nosso meio. E queremos te pedir, ó Deus, fale ao nosso coração. Nós vamos ler a tua palavra daqui a alguns minutos e queremos ouvir a voz do Senhor falando com cada um de nós. Fica conosco, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dizem por aí que há duas coisas que qualquer pessoa precisa fazer antes de chegar à velhice. Duas coisas importantes que as pessoas precisam fazer e que é inaceitável que elas cheguem à velhice sem ter feito essas duas coisas. Eu vou dizer o que é e você vai analisar se você já fez, se você fez uma delas ou se você ainda não fez nenhuma delas. E se você já tiver passado dos 40, aí você precisa se apressar. A primeira é simples, é plantar uma árvore. Quem já plantou uma árvore? Olha, eu também já plantei, fiz minha mão tá levantada. Plantar uma árvore é algo fácil, né? Eles dizem que não tem como você chegar à velhice sem ter plantado pelo menos uma árvore durante toda a sua vida. E a segunda é escrever um livro. Essa é mais difícil, né? Quem já escreveu um livro? Olha, a irmã já cumpriu as duas tarefas, tá vendo? Escrever um livro não é algo, né, muito fácil. Plantar uma árvore, né, já é mais simples. Existem no mundo mais de 129 milhões de livros escritos. Mesmo que não seja algo muito fácil, mais de 129 milhões de pessoas já escreveram pelo menos um livro. E os livros, eles são divididos em duas categorias. O livro de ficção, que é aquela história que não é verdade, uma história contada, uma história imaginada. E o livro de não ficção, que aí conta fatos verídicos, histórias reais, né, sobre algum lugar ou sobre a vida de alguma pessoa, né? O fato é que para escrever um livro, para ser o autor de um livro, você precisa de alguns elementos, né, algumas coisas básicas. Nenhum autor começa a escrever um livro sabendo quantas páginas o seu livro vai ter. Nenhum autor começa escrevendo dizendo, eu vou fazer um livro de 10 páginas, ou de 20, ou de 50, ou de 500 páginas. Isso vai depender de dois elementos muito importantes, a criatividade do autor e a imaginação dele. O fato é que todos os livros escritos, a grande maioria deles, pelo menos, tem um padrão. Todos os livros, ou a grande maioria deles, tem um final feliz. Ninguém gosta de livro com final infeliz. Você gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta de um livro que tenha um final trágico ou que o mocinho que sofreu durante todo o livro, no final do livro morre ou, né, acontece uma tragédia ou ele fica decepcionado. Ninguém gosta desse tipo de livro. A gente gosta de livros que trazem histórias felizes, né, que trazem para a gente ensinamentos e, né, o mocinho que sofreu durante todo o livro, ele agora, né, vence e fica feliz e vive feliz para sempre, né? A frase dos contos de fadas, né? Viveram felizes para sempre. E, de fato, a gente acaba achando e imaginando que esta palavrinha, essa frasezinha, viveram felizes para sempre, ela é corriqueiramente apenas usada em livros e que não é possível alcançar felicidade, de fato, ser feliz para sempre. Nessa semana, nós vamos estudar várias histórias que estão contidas em um livro. O livro mais vendido de todos os tempos. O livro que
já foi traduzido para mais de 2.400 línguas. Um livro que conta o início de todas as coisas. Um livro que conta o porquê nós estamos aqui e o porquê muitas coisas, até ruins, acontecem conosco. Mas muito mais do que isso, um livro que tem um final feliz, que nos dá a certeza de que teremos um final feliz. Nós vamos estudar este livro esta semana. Mais importante do que tudo isso que eu disse com relação a este livro é o poder transformador que só é possível a partir desse livro. Esse livro é um livro capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Esse livro é um livro capaz de trazer cura para qualquer pessoa. Esse livro tem um poder sobrenatural. De que livro nós estamos falando? Da Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar as histórias deste livro, os fatos que aconteceram neste livro e tiraremos deles muitas lições para nós. Antes de nós abrirmos a Bíblia esta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. A história de uma moça que o maior desejo dessa moça era se casar. Ela sonhava com um final feliz. O desejo dela era se casar. E aí ela conhece um rapaz na igreja e se apaixona e decide se casar. Mesmo a família não sendo muito a favor daquele casamento, uma vez que ela era uma menina muito jovem, ela decide se casar. Então os pais nada podem fazer, apoiam o casamento e ela se casa. Passado pouco tempo, ela descobre que aquele príncipe que ela havia conhecido não era de fato um príncipe. Ela começa a ver o outro lado daquele rapaz que já não era atencioso, carinhoso, já não a tratava como uma princesa, mas a tratava com desdém, com descaso. E ela começa a viver um sofrimento dentro daquele casamento tão precoce. O tempo vai passando, os filhos vão chegando e as lutas vão aumentando. E ela vive um casamento durante 12 anos. Um casamento de muito sofrimento, de traições, de agressões que acontecem quase com frequência. O tempo vai passando e depois de muitos anos, ela engravida novamente. Ela vê naquela gravidez, naquele filho, uma possibilidade. Poxa, agora, depois de 12 anos, eu grávida novamente. Talvez agora vai ser diferente. Talvez agora ele vai me amar, vai me respeitar. E quando aquele homem descobre que a sua esposa agora esperava o terceiro filho, ele se revolta. Não era aquilo que ele queria. E ele abandona aquela mulher. Aquela mulher fica sozinha em meio a um sofrimento desmedido. Agora grávida e abandonada. Ele até tenta voltar, mas ela já não aceita. Porque tantas coisas já haviam acontecido que ela não acreditava mais naquele casamento. E então a criança nasce. E meses depois que aquela criança nasceu, ela descobre que a sua filha tem um transtorno. Ela não consegue falar, demanda cuidados, e aquela mulher chora amargamente. E ela faz uma pergunta a Deus. Por quê? Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que eu estou vivenciando tanto sofrimento? A única coisa que eu queria era ser feliz. A única coisa que eu desejava era ter uma família. Um esposo que me amasse. Por que
sofrimento. Será que o Senhor só me fez para sofrer? Será que eu não vou viver um dia nessa terra sem sofrimento? As perguntas daquela moça têm respostas contidas nas Escrituras Sagradas. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 13. Mateus capítulo 13, o verso que nós vamos ler é o verso de número 24. Amém? Mateus 13, verso 24. Amém? Diz assim: e outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aquele agricultor, ele plantou boa semente. Eu tenho certeza que, como um bom agricultor, ele preparou a terra, fez a queimada, né, que é necessário para preparar a terra para o plantio. Eu tenho certeza que ele adubou aquela terra, ele fez tudo direitinho, nos conformes, para que a colheita fosse boa, para que o fruto crescesse, fosse um fruto bom. Porém, a palavra diz que, dormindo ali os trabalhadores, vieram agora os inimigos, o inimigo daquele agricultor, e semeou ali uma semente ruim, uma erva daninha, o joio entre o trigo. Tudo parecia estar tranquilo, tudo parecia estar muito bem, mas quando aquela semente que foi plantada começou a crescer, percebeu-se também que junto com a semente havia uma semente que não havia sido plantada pelo dono da terra. Cresceu-se ali também o joio, a erva daninha, algo que é prejudicial à colheita. Faz com que a colheita não seja produtiva, que o fruto fique sufocado, não cresça, não fique vistoso como uma colheita normal. Quem foi mesmo que plantou a erva daninha? O inimigo. Deus não nos fez para o sofrimento. Deus não nos fez para sofrer. Deus não nos fez para termos doenças. Deus não nos fez para termos ansiedade. Deus não nos fez para sofrer com as injúrias dessa terra. Deus não nos fez para a injustiça. Deus nos fez para o bem. Deus nos fez para aquilo que é bom. Deus pensou em tudo a nosso respeito quando fez este mundo. Ele fez todas as coisas e nos fez e nos deu de presente uma terra maravilhosa. Uma terra que não havia sofrimento, que não havia morte, que não havia dor. Mas o inimigo do bom agricultor, que fez todas as coisas, ele estava feliz, vendo todas as coisas
neste planeta? Jamais. O desejo de Satanás sempre foi ocupar o lugar do nosso Deus. Mas como ele não conseguiu, ele foi atirado para onde? Expulso do céu, atirado para onde? Para a terra. E ai da terra. Porque ele veio com grande fúria. Deus avisou a Adão e Eva dos perigos que era estarem separados uns dos outros. E Deus falou, olha, fiquem juntos. Sabe quando seu filho está saindo sem você para algum lugar? Aí você fala, olha, fique junto de fulano, não sai, não atravessa a rua. Você não dá os apontamentos de o que ele tem que fazer para que tudo ocorra bem? Pois Deus fez do mesmo jeito com Adão e Eva. Deus disse assim, olha, não se separem, fiquem juntos. Há um inimigo aí, ele está feroz, ele está com raiva. Não se afastem um do outro. Mas, infelizmente, eles não ouviram, não atenderam as orientações que o nosso Deus havia dado a eles. Se afastaram. Eva foi enganada. Comeu do fruto proibido. E também, por conseguinte, deu ao seu marido e ele comeu. E aí, a história do pecado inicia nessa terra. Deus não criou o mal. Deus criou tudo perfeito. Mas de onde surgiu o mal? Como? Se Deus é perfeito, se todas as criações de Deus foram perfeitas, de onde surgiu o mal? Apocalipse nos diz onde foi que o mal surgiu. Lá no céu, no coração de um anjo que era perfeito. Um anjo perfeito dentro do coração dele, em função do seu orgulho. Lá surgiu o pecado, o desejo de subir até as mais altas nuvens e ser maior ou semelhante ao Altíssimo. E ele não prevaleceu. E de lá foi expulso. E se ele não conseguiu contra Deus, ele tentou atingir quem? Os filhos. Porque não há nada que doa mais na gente quando alguém toca nos nossos filhos. Dói até mais do que na gente mesmo. E Satanás, sabendo disso, ele enganou a mulher. E enganando a mulher, ele conseguiu que Adão também pecasse. E aí o mal, o pecado, iniciou nesse mundo. E de lá para cá, meus irmãos, o que nós vemos é a degradação da raça humana. Há doenças que hoje existem e que, há algum tempo atrás, nem se ouvia falar. Há gripes e viroses que hoje existem tão fortes que a gente nunca tinha visto. Antigamente a gente gripava e a gente sarava com um chazinho de qualquer coisa, de laranja. Eu lembro da minha mãe fazer chazinho de folha de laranja. Nunca na infância tomei remédio para gripe. E hoje? Como que são as doenças que aparecem hoje? Nem os médicos conseguem, a princípio, diagnosticar e dizer de fato o que as pessoas têm. Sabe por quê? Degradação da raça humana. Irmãos, caminhamos para coisas ainda piores do que aquelas que já vimos até hoje. Por isso, o sofrimento nessa terra. Por isso nós sofremos tanto, por isso nós vemos situações em que nós dizemos, cadê Deus? Por que essa pessoa está sofrendo tanto? Há pessoas que até duvidam da existência de Deus em função do sofrimento que as pessoas vivem nessa terra. A pergunta daquela personagem era, por quê? Aonde está Deus? Por que eu estou sofrendo tanto? E a pergunta de muitos tem sido essa, por que eu estou sofrendo tanto? Adão e Eva passaram pelo sofrimento de cair em pecado e de ver, sabe, a degradação, a primeira folhinha que caiu da árvore após o pecado. O
primeiro animal que foi morto após o pecado, para que fossem feitas vestes para eles. O erro de Adão e Eva foi tão grave que eu tenho certeza que eles queriam virar aquela página. Eles queriam apagar aquele parágrafo daquela história. Todos nós aqui temos uma. Aquela foi a de Adão e Eva. Eles queriam apagar aquela história e dizer, não, esse capítulo aqui eu preciso apagar. Talvez não desse para apagar, então arrancar pelo menos a folha, para que aquele dia tão fatídico da transgressão pelo pecado não tivesse existido. Muita coisa não teria acontecido, muitas mortes teriam com certeza sido evitadas, mas não foi possível apagar aquele dia. Não foi possível apagar aquele capítulo daquela história ou arrancar a página, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade, assim como deu para eles, de virar a página daquela história. Uma página que trouxe ali sofrimento para toda a humanidade. Mas aquela página foi virada, sabe por que foi virada? Porque Deus já tinha um plano pré-elaborado para a salvação da humanidade. Deus, em seu infinito amor, ele não deixou o homem e a mulher ao léu, não virou as costas para ele, porque Deus poderia. Deus não tinha criado todas as coisas. Deus poderia dizer, não, esse casal aqui não deu certo. Eu vou destruir, agora eu vou criar outro. Deus não poderia ter feito isso? Lá no céu, Deus não poderia ter dito assim, esse anjo aqui pecou, errou, corrompeu um bocado aqui, vou destruir tudo, vou criar novos... Deus não poderia? Ele não teria poder suficiente para fazer isso? Mas foi isso que Deus fez? Não. No céu, Deus não destruiu Satanás. Porque se ele tivesse destruído Satanás, vou falar uma palavra bem clara, o que queríamos pensar de Deus? Vocês não me conhecem, estão me conhecendo hoje, né? Primeira vez. Imagine que pare agora um carro aqui na frente. Desça a pessoa do carro e diga assim, olha, Silvânia, eu vim aqui te cobrar porque você está me devendo na frente de todo mundo. E aí eu vou lá e calo a boca dessa pessoa de alguma forma. O que vocês iam pensar de mim? Que eu estou devendo, que eu estou errada, que alguma coisa de fato eu fiz de errado. Quando Lúcifer acusou a Deus, Deus poderia ter destruído. Deus tinha poder suficiente para não deixar que o mal perdurasse e corrompesse assim a raça humana inteira. Mas Deus, em seu infinito amor, ele disse não. A humanidade vai provar do meu caráter, vai provar o meu caráter, o meu amor. E ele não destruiu Satanás e só o expulsou do céu. Quando Adão e Eva pecaram, Deus podia também ter destruído, ter dito a história desse povo que transgrediu as minhas leis e as minhas ordens acabou aqui. A história deles não terá outra página. Deus poderia ter feito, mas Deus é um Deus de amor. E ele deu a oportunidade para que eles virassem a página daquela história tão triste e pudessem reescrever novos capítulos de suas histórias. Eles viveram depois só capítulos felizes? Não. Em função do pecado, Eva sofreu a dor, a maior dor que uma mãe pode sofrer. A morte de um filho, seu primeiro filho, ali agora assassinado pelo seu irmão. Que capítulo sombrio da história daquele casal. Agora a perda de um filho. Quantos capítulos você já escreveu da sua história e que foram doloridos, amargos, capítulos de sofrimento, histórias que talvez você não tenha prazer nenhum
em contar para ninguém. Quantos capítulos você já escreveu que o seu desejo era arrancar aquela página? O Senhor quer escrever uma nova história para você. Ele quer que você vire a página da sua história e comece a escrever um novo capítulo. E o capítulo, ele quer ditar para você. Você já fez ditado na escola? O professor vai falando e você vai escrevendo. E você tem que escrever na velocidade que o professor dita, porque senão você fica para trás. Você tem que estar atento, prestando atenção no que o professor dita, em cada uma das palavras, para você não ficar para trás. E quando você está perdido, professor, espera um pouquinho. E você vai escrevendo. Deus quer ditar os capítulos da sua história. Ele quer ditar para você o capítulo da sua vida, porque Ele quer escrever uma história de vitória para você. Uma história de felicidade. Deus não nos fez para o sofrimento, Ele nos fez para a alegria. E Ele quer que você viva nessa terra alegrias que te nortearão para a alegria futura, lá no reino dos céus. Ele não deseja ver o seu sofrimento nessa terra. O sofrimento é só em função do pecado e da desobediência. Você quer escrever essa nova história, esse novo capítulo dessa história que o Senhor tem para você? A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos próprios planos. Que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos próprios caminhos. A história que o Senhor tem para escrever para você é muito melhor do que a história que você mesmo quer escrever. Eu convido você a deixar que Deus escreva os próximos capítulos da sua história, porque eu tenho certeza absoluta que serão capítulos que te levarão a um final feliz. Amém? Nós vamos ter um louvor? Então vamos ouvir um louvor. E após nós vamos orar, pedindo ao Senhor, para que Ele nos ajude, para que essa autossuficiência que nós temos, que nós deixemos de lado. Eva foi muito autossuficiente. Deus disse que não era para ela se separar, mas ela se separou, ela foi, não. Eu estou tranquila, eu sei por onde eu vou andar. Que nós possamos deixar Deus cuidar de nós, da história da nossa vida. Amém?
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Oremos. Grandioso Deus e soberano Pai, na qualidade, ó Deus, de teus filhos, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor perdão. Primeiro, Senhor, nos perdoe, porque muitas das vezes nós, com a nossa autossuficiência, nós queremos a nossa forma, a nossa maneira, escrever os capítulos da nossa vida, da nossa forma, sem nos orientar por aquilo que diz a tua palavra. Nós queremos te pedir perdão e queremos pedir ao Senhor que o Senhor seja o autor da nossa história, que assim escreva os nossos capítulos, ó Deus, os capítulos da história que nos levará a um final feliz. Senhor, nós queremos depor a nossa vida e o nosso coração no teu altar. Senhor, o nosso coração que é enganoso, que é corrompido pelo pecado e que só nos leva a fazer aquilo que é errado, Senhor. Queremos pedir ao Senhor, troca o nosso coração, tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração sensível à tua palavra, ó Deus. Queremos andar nos teus caminhos, obedientes ao Senhor, para que assim um dia possamos morar contigo. Perdoa-nos e fica conosco, Senhor, e nos traga de novo amanhã, para que possamos, ó Deus, continuar esta semana de oração, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém.